No tutorial de hoje, nós vamos conhecer o painel Draw, mais conhecido como sendo a barra Draw. Então, se já gostaste do vídeo, fique conosco até ao final e não saias daí. Sejam todos bem-vindos ao canal, Leandro de Jesus é o meu nome, estou de volta com mais um vídeo. Se estás aqui pela primeira vez, não se esqueça, subscreva o canal, ativa o sino de notificações, dê um like no vídeo e compartilhe o mesmo. Qualquer dúvida a respeito deste vídeo, deixem os vossos comentários mais abaixo. Então, nós hoje vamos conhecer na íntegra o painel Draw. Vamos ver todos os comandos que fazem parte desta barra ou deste painel. Vamos começar por falar do comando Line, ok? O comando Line é um comando utilizado para a criação de linhas. Vamos inserir o comando de um clique, ok? Então, ele me permite criar linhas horizontais e linhas verticais. Me permite criar linhas horizontais e verticais quando eu tenho o comando F8 ligado, ok? Se vocês desligarem a tecla F8, vocês poderão criar, vou minimizar aqui, ok? Vou ajustar aqui a área por causa do gravador de vídeo, tá? Não me permite pegar aqui o F8, então comando Line, então clique, ok? Para criar linhas não ortogonais, né? Ou para além de linhas verticais e horizontais, eu desativo aqui a tecla Ortho Mode ou o atalho F8. Então vou desativar aqui, agora eu consigo criar linhas oblíquas, verticais e horizontais, tá, ok? Vou voltar a ligar o comando e maximizar a janela. Comando Line está aqui, eu posso criar linhas horizontais e verticais. Feito isto, dou um barra de espaço ou um Enter ou ainda Escape para remover o comando. Este é o comando Line. A seguir o comando Line, nós temos aqui o comando Polyline. O comando Polyline é um comando utilizado para a criação de polilinhas, ok? Polilinhas, vou introduzir o comando Line, vou criar isto, barra de espaço, remover o comando. O comando Line me cria uma linha e outra linha, ou seja, um objeto com dois segmentos, com duas linhas. Já o Polyline, inseri o comando Polyline, um clique aqui, outro clique aqui e dou um ESC, ok? Em vez de ter um objeto com duas linhas, com o Polyline eu tenho um único objeto. Selecionei, ele vai me selecionar tudo. Já o comando Line, que é este, selecionou só esta linha, selecionei aqui, selecionei a outra linha, ok? Então o Polyline, ele me cria polilinhas ou um único objeto, ok? Vou apagar, seleciono e apago. A seguir temos aqui o comando Círculo, ok? O comando Círculo é utilizado para a criação de circunferências. Vou dar um clique, clicar no centro, ou seja, clicar numa área do Model Space, arrastar o cursor e olhar aqui em linha de comandos. O comando pede para especificar o raio do círculo ou o diâmetro. Então vou colocar 5, Enter. Já sei que o raio é 5, o meu diâmetro, no caso, será o dobro, né, do raio, que é 10. Tá? Então tenho aqui o comando Círculo. Vou apagar. Se nós clicarmos aqui nesta seta, nós temos aqui várias funções, né, de como criar o círculo. Esta função que nós utilizamos é criar o círculo achando o centro e depois o raio. Aqui o centro e depois o diâmetro. Assim sucessivamente. Tudo é para criar o círculo, ok? A seguir nós temos aqui o comando Arc, que é para a criação de arco ou uma circunferência aberta. Vou introduzir o comando Arc, dou um clique na folha, tá? No espaço vazio, arrasto o cursor para cima ou para cá, tá, ok? Dou um outro clique, arrasto o cursor para dimensionar o meu arco e dou o último clique, ok? Tenho aqui o meu arco. Como vocês poderiam fazer também com medidas, tá, ok? Mas eu fiz de forma aleatória, tá? Então, Delete. Com medidas seria de que maneira? Um clique, dou um clique na folha, no Model, venho para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, vou introduzir um valor, no caso 10, Enter, ok? Vou para cima e vou introduzir também um outro valor, 10, Enter, e está feito, ok? Tenho aqui o meu arco. Então vou apagar.
O comando a seguir é o comando retângulo. Comando retângulo. Vou introduzir o comando, dou um clique no Model Space, arrasto o cursor e dou um outro clique. Está feito o meu retângulo. Podemos também fazer, vou apagar aqui, podemos fazer também introduzindo coordenadas, tá ok? Então clique no retângulo, clico aqui no espaço vazio do Model Space, arrasto o cursor e vou colocar 5, ok? O 5 é o valor de x, a vírgula vai fechar, é uma coordenada, e vou colocar o segundo valor, que é o valor de y, a segunda coordenada, no caso 3. Depois dou um Enter. Tenho aqui o meu retângulo de 5 por 3, ok? Vou apagar o retângulo. A seguir, ainda aqui no retângulo, eu tenho esta seta, vou dar um clique, ok? Para além do comando retângulo, temos o comando polígono, ok? Vou dar um clique. O que é que o comando me pede primeiro? Se eu olhar aqui na linha de comandos ou no Dynamic Input, ele me pede para colocar o número de lados do polígono. Nós podemos criar um polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, até 1224 lados, ok? Então, vou colocar 3 lados. Ele como padrão vem 4, mas eu vou colocar 3 lados. Então, 3 e depois Enter, ok? Ele agora me pede para especificar o centro do polígono. Basta dar um clique na folha, ok? E Enter novamente. Quando tivermos esta opção, basta dar um Enter e arrastar o cursor, ok? Então, tenho aqui, eu criei um de 4 lados, acho que eu pus 4 lados, ok? Tenho aqui o meu polígono, ele me pede agora para especificar o raio do círculo, tá, ok? Então, o raio posso dar 5, Enter. Tá? Ou o raio do polígono. Aqui tem o meu polígono de 4 lados, mas eu quis criar um de 3. Então o que é que eu vou fazer? Vamos novamente na seta, polígono, número de lados tem 4, vou pôr 3 e Enter. Depois de especificar o centro, dou um clique, Enter, arrasto o cursor e dou um outro clique. Aí tem um polígono de 3 lados. Feito isto, vamos apagar tudo e já era. Comando a seguir, que é este comando Ellipse, ok? Este é o comando Ellipse. Vou efetuar um clique ou vou clicar aqui na seta. Tenho aqui o Center, ok? Vou dar um clique. Nós podemos criar uma elipse a partir do centro, um clique no centro e depois outro clique, o ponto axial, arrastar o cursor, tá? E depois um outro clique. Como poderia utilizar coordenadas? Então, um clique, arrasto o cursor, coloco 10, Enter. Depois me é pedido a altura, coloco 3 e Enter, tá, ok? Tenho aqui a minha elipse. Vou deletar, ainda aqui na seta, eu posso criar a elipse, aqui a segunda opção, criar a elipse, clicando no ponto axial, que é o ponto final da elipse, e outro ponto axial, que é o ponto final da elipse, e depois vai me pedir a altura, ok? Introduzo a altura e dou um Enter. Como posso clicar de forma aleatória, ok? Temos aqui o comando elipse. Por último, na elipse, ela nos permite também criar um arco elíptico, tá? Um arco elipse. Então, clique, especifico primeiro o centro, arrasto o cursor para o ponto axial, tá, ok? Então, tenho aqui a minha elipse, vou dar um clique, definir a elipse. Agora, quando eu estiver a movimentar o cursor, é para definir o limite do arco, tá, ok? Onde é que o meu arco vai começar? Vai começar aqui, nesta linha amarela que ele dá, ok? Ele dá aqui essa linha tracejada amarela, começa aqui, né? E posso, estão a ver aqui, de cada movimento que eu vou fazer, aqui será completo, aqui vou tirar um terço, aqui tiro meio, né? E aqui fico com uma parte e dou um clique, tá? Como poderia também fazer o arco com F8 desligado? Então este é o comando Ellipse. A seguir o comando Ellipse, nós temos aqui o comando Hatch, tá? Eu cliquei aqui na seta, temos o comando Hatch, tá, ok? O comando Hatch é um comando de preenchimento, tá? Como preencher ou como utilizar o comando Hatch? A princípio eu vou criar aqui uma circunferência, comando círculo, vou dar um clique e criar uma circunferência de raio 10, tá, ok? Raio 10. O Hatch vai nos ajudar a preencher esta área, tá, ok? Ou quando pretendemos preencher uma área fechada, totalmente fechada, vamos utilizar o comando Hatch. Um clique, Hatch, tá, ok? Será aberto esta caixinha. Nesta caixinha, aqui empatem,
nós vamos selecionar o material de preenchimento, ok? Eu vou escolher aqui um material simples, de preenchimento simples, ok? Cadê? Vou pôr a letra N, tá aqui o net, posiciono aqui o cursor, tá? Não cliquei ainda, ele já me dá um preview, dou um clique, está feito. Antes de remover o comando, a partir daqui eu posso alterar a cor da linha para vermelho e aqui nesta caixa em None posso alterar a cor do fundo em azul ciano, tá? Ainda aqui em ângulo eu posso alterar o ângulo, em vez das linhas estarem verticais e horizontais eu vou colocar 45 graus e dou um enter, ok? Está inclinado. Por último, aqui onde temos o número 1, que é em escala, ok? Em vez de 1, vou pôr um valor abaixo de 1 para reduzir a escala. 0.2 e Enter, ok? Feito isto, dou novamente Enter e ele me remove o comando. Tenho aqui o meu preenchimento. O comando a seguir é o comando Gradiente, ok? Vou apagar aqui o hatch, basta selecionar e delete. O comando gradiente é um comando também de preenchimento, ok? Então, é muito utilizado para pinturas, quando pretendemos pintar uma superfície. Ok, o que é que eu vou fazer agora? Vamos inserir o comando gradiente. A partir daqui, ele nos dá duas cores, azul e amarelo. Se eu posicionar aqui o cursor, já sei que o meu resultado final será este. Então, venho alterar o azul, coloco o vermelho, posiciono aqui, terei este resultado. Seleciono aqui o amarelo, coloco também vermelho e terei este resultado, ok? Mas o que eu quero é isto aqui, tá? Posiciono o cursor, tenho este resultado. A partir daqui, eu ainda posso mudar a configuração. Eu tenho o amarelo num lado e o vermelho no outro. Esta configuração, vou ter este resultado. Amarelo nas duas extremidades e o vermelho no centro. Posso ainda clicar aqui na seta, onde terei esta configuração ou esta aqui, ok? Dou um clique. Ele vai ficar deste jeito. Feito isto, um clique na área e depois Enter. Está feito. Este é o comando gradiente. É um comando utilizado também para preenchimento. O comando a seguir aqui é o comando Bondar, ok? Bondar, tá? Vamos ver como utilizar esse comando Bondar. O comando Bondar, eu já criei aqui um modelo, né? Tenho aqui já um modelo, tenho este personagem, ok? Para que serve o comando Bondar? Acho que vou pegar este aqui. Este objeto que eu tenho é um block, ok? É um block, é um ficheiro já do AutoCAD que eu importei aqui. Se eu quisesse, é melhor ficar aqui, né? Deixa lá ver, é melhor ficar aqui. Não, mas vou começar aqui. Se eu quisesse ter o contorno, né? O contorno deste objeto, que é a silhueta deste objeto, porque ele é um block, não é uma polilinha. Okay? Então eu usaria o comando Bondar, mas será mais prático eu falar aqui com o comando Line. Depois eu entro em detalhes aqui. Então, comando Line, vou criar aqui um objeto qualquer, tá? Um objeto qualquer, para que vocês percebam. Em vez de eu entrar diretamente aqui, está aqui. Eu criei um objeto com as linhas, tá? Só com linhas. Vejam que ao selecionar, ele vai selecionar linha por linha. Então, o comando Bondars, ele vai me dar uma região, ele me possibilita, se caso eu quisesse ter o contorno todo deste objeto, eu usaria o comando Bondar, tá? Clico no comando, teremos esta caixa de diálogo, vou clicar aqui em Pick Point, tá, ok? Dou um clique em Pick Point, e o que é que ele vai me criar? Ele vai me criar um objeto Polyline, poderia ainda alterar a partir daqui, tá, ok? Então, eu terei um objeto Polyline, clico em Pick Point, vou ter o objeto Polyline como resultado final, né? Cliquei em Pick Point, agora ele pede, seleciona a área interna, tá ok? Que é esta, dou um clique e depois Enter. Tá feito, tá ok? O que eu tenho como resultado? Eu tenho aqui como resultado, se eu posicionar aqui o cursor, vocês já conseguem ver, mas como resultado eu tenho duas figuras sobrepostas, ou seja, uma por cima da outra. Seleciono com um clique, é só clicar num dos lados do objeto criado, comando Move, clico aqui e vou mover aqui. O que eu tenho aqui é uma polilinha, conforme vocês podem ver, dou um clique, ela seleciona toda ela, e aqui dou um clique, só seleciona
uma linha aqui, ok? Então isto é uma polilinha. Agora, antes de vir para cá, eu vou vir aqui neste exemplo, tá ok? Agora, aqui, se eu quisesse ter a silhueta ou o contorno deste desenho, usando o comando boundary, aqui já seria mais difícil. Para este caso, seria bem fácil, tendo em conta que isto não é uma polilinha, é um bloco. Aqui é muito fácil, basta eu clicar aqui, boundary, pick point, clico no interior, tá ok? E dou um enter, seleciono, comando move e posso mover. Aqui é muito simples. Já aqui, né, tenho várias áreas, tenho aqui esta área, esta, é um pouquinho complicado. Então como é que vocês vão fazer para pegarem a silhueta? Vocês podem criar uma circunferência, tá? Pôr o desenho no interior da circunferência, um quadrado, né, um retângulo, tanto faz. A seguir, comando boundary, ok? Aqui nesta janela vão clicar em pick point e pick point clicar aqui. Tá? Pode ser aqui ou aqui, dêem um clique e depois enter. Agora, selecionem a silhueta, ele já vos dá aqui a silhueta, comando move, vão clicar aqui e arrastar para fora. Este é o comando boundary, tá? Ele nos dá uma superfície ou contorno de um objeto. A seguir, mais abaixo, se vocês clicarem aqui na seta do painel draw ou a barra draw, vocês têm ainda outros comandos, como por exemplo o comando spline, tá? O comando spline fit é um comando que nos permite criar linhas, né? Linhas, nesse caso linhas onduladas, curvas, entre outros. Eu vou clicar, inserir o comando, clico aqui, dou um clique para cima, venho para cá, né? Um desenho de forma aleatória. Acho que está tudo ok, dou um enter, tá ok? Tenho aqui o meu spline, é um spline fit. Vou selecionar a linha, o fit são esses quadrados que eu tenho aqui, né? Que é para ajustar. Clico aqui, arrasto, posso ajustar aqui o meu spline, tá ok? Arrastando aqui os fits. Como poderia criar ele com o comando ortho, que é o F8 desligado, tá ok? A seguir, o comando spline fit, tenho aqui o spline CV, que é por controle de vértice. Dou um clique, insiro o comando, estou a criar com o F8 ligado, tá ok? Dou um clique aqui, um clique, acho que está tudo ok, dou um enter para remover o comando. Seleciono, já esse fit CV, por controle de vértices, os vértices são essas bolinhas azuis que nós temos aqui. Clico na bolinha, arrasto, e vou reajustando. Como posso também reajustar com F8 ligado ou desligado, tá ok? Então eu consigo criar linhas curvas. É muito bom para chapar um desenho, tá? Para trabalhar por cima de uma imagem. Então vou apagar aqui, tá ok? A seguir nós temos aqui o comando Construction Line, tá ok? É um comando que nos permite criar linhas horizontais e verticais infinitas, tá ok? Se nós quiséssemos uma linha horizontal infinita, né, é só introduzir este comando Construction Line, que é que ele nos pede um ponto do desenho. Nós não temos aqui nenhum desenho, então basta clicar na folha, tá ok? E ele agora nos pede para posicionarmos na vertical ou horizontal, tá? É uma linha infinita, tá aqui na horizontal, dei um clique, ele não removeu o comando, tá ok? Posicionei na vertical, dou um outro clique, não removeu o comando, tá? Ele ainda tem um comando ativo. O que é que eu vou fazer? Vou reajustar aqui a área de trabalho por causa do comando F8, tá? O gravador aqui de vídeo, ele está a tapar o F8. Vou refazer aqui, tá? Comando Explain, tá? Ou Construction Line, dou um clique, crio a linha horizontal, crio a linha vertical com um clique. Vou desligar o F8, tenho aqui o ortho, tá? Posso criar aqui, é só clicar, ele cria, clico, ele cria. Quando vocês acharem que já não precisam do mesmo, basta dar um ESC e já era, tá ok? Vou diminuir o zoom, conforme vocês podem ver, ele cria linhas ou os planes infinito, tá ok? Então, temos aqui um outro comando, né? Que é o Construction Line, que é o mesmo comando Construction Line, mas
ray, tá? Mais um ray, ou seja, é um comando de raio. Ele cria a metade da linha, tá, ok? A metade daquela linha que nós vimos antes. Em vez de ser infinita, ele cria só até o raio, só o raio. Se antes criou o diâmetro, agora ele vai criar o raio. Então, insira um comando. A seguir, cliquem em qualquer parte da área gráfica. Daqui nos dá o raio. Clico aí, clico, né? Vou clicando, ele vai construindo as linhas normalmente em função de um centro ou eixo de rotação. Depois dou um ESC, ok? Apago tudo. Então, este é o comando Ray, tá? Do Construction Line. A seguir eu tenho o comando multi-point, ok? Tem um comando point. Vou só desativar algo aqui, não sei se está ativado em point style, ok? Está desativado. O comando point, ok? Vários pontos, é este. Dou um clique, ok? Dou um clique e vou clicar aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isto, dou um ESC. Vocês não conseguem verificar, acho, né? Mas eu vou selecionar. Tá aí, eu tenho 10 pontos criados, ok? Vou dar um ESC. Este é um comando para a criação de pontos, tá, ok? Para visualizar devidamente, vocês vão entrar em Utilities, em Point Style, tá, ok? Clique aqui nesta caixa, mudar a configuração do ponto. Por exemplo, este, tá? Vou pôr esta opção aqui e vou dar um OK. Tenho aqui os meus pontos, tá? Tenho aqui os meus pontos. A seguir, o comando multi-point, tenho aqui o comando divide, tá? Para dividir uma entidade, para dividir uma linha. Vou criar uma linha no caso de 10, dou um clique, F8 ligado, tá, ok? Acho que já posso maximizar a minha área de trabalho, tá? Linha, dou um clique, uma linha de 10, Enter. Vou remover o comando. Eu pretendo dividir esta linha em 4 partes iguais. Então, vou introduzir o comando divide. Clico para introduzir o comando. Ele me pede para selecionar o objeto que pretendemos dividir. Clico por cima da linha e depois introduzir o número de segmentos. Quero quantos segmentos? 4 e dou um Enter. Ok? Então, ele me aparece aqui 4 segmentos. 1, 2, 3, 4, tá? 4 metades, separado por esses pontos. Só apareceu esses pontos aqui, essa representação, porque eu configurei aqui o Point Style. Se estivesse uma outra configuração aqui, é o que ele aparecia. Estão a ver aqui? Como poderia ainda alterar, posso ainda alterar e colocar, deixa lá ver aqui, esta opção, tá, ok? E dou um OK. Estamos juntos? A seguir o divide, eu tenho aqui measure, tá? Medição. Vou criar uma linha de 10 também, tá? Uma linha de 10 unidades. Vou remover o comando e vou introduzir o comando de medição, measure. Dou um clique, ok? Ele me pede para selecionar o objeto que eu pretendo medir. Eu já sei que esta linha tem 10, dou um clique. Agora, ele me pede para especificar o comprimento. Por exemplo, esta linha de 10, se eu colocar 2, quer dizer que eu vou criar em 2 metros, eu terei quantos pontos em 2 metros? A linha de 10, em cada 2 metros, eu terei um ponto, tá, ok? Eu pus 2, é dividir a linha de 10 em 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. E dou um Enter, tá, ok? Que é o que ele me faz aqui. 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Se não ficou bem claro, retrocedi, né? Major, vou selecionar a linha, eu vou dividir a linha em 3, ok? Em 3 metros. A linha de 10, ok? Se eu dividir em 3 metros, eu terei quantos pontos? Terei um ponto de 3, outro ponto de 3, outro ponto de 3, né? E terei ainda um outro ponto de 3, no caso 4 pontos, tá, ok? 4 pontos, em 10 sai 4 pontos, nesse caso 3, Enter, né? Ou seja, teria aqui 4 metades, teria aqui uma metade, outra metade e a outra metade, que é 3 metros ou 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades, e aqui resta uma unidade que vai dar 10 metros, tá? Então ele vai dimensionando desse jeito.
A seguir aqui, ainda na barra, ainda nesta mesma barra que estamos aqui a desenvolver, nós temos o comando Revision, tá? Revision Code, que nós podemos criar essas nuvens, né, de forma retangular, um clique. Basta vocês clicarem, arrastarem e um clique. Está feito. É um comando simples. Dou um clique aqui, dou um clique de forma poligonal, introduzo o comando, clico, arrasto, clico, arrasto, clico, arrasto, clico, arrasto, clico, arrasto, clico, arrasto. Está feito, dou um Enter. Tá, ok? E vocês podem introduzir valores normalmente. A seguir, eu tenho o Free, tá? O comando Free, que é a criação livre, tá, ok? Do Revision Code. Dou um clique, introduzir o comando, clico na folha, é só arrastar o cursor, tá, ok? Vou arrastar o cursor e ele vai criando, tá? Arrasto o cursor normalmente. Quando eu chegar no ponto inicial, ele tira o comando de forma automática. Como eu poderia também fazer desse jeito? Como não cheguei no final, ele não vai remover o comando, então dou um Enter, tá, ok? Ele me pede se pretende alterar a direção, não, e só vou dar um outro Enter, está feito, tá, ok? Este é o Revision Code. A seguir, eu tenho o comando Donut, tá, ok? É que nem um bolinho, né? O comando Donut, conforme temos aqui o preview, dá para fazer componentes do gênero. Então, vamos introduzir o comando, ele cria um círculo, ou seja, algo como se fosse uma argola, tá? Negritada, tá, ok? Então, dou um clique para especificar o centro. Me é pedido que o diâmetro interno da primeira circunferência, nesse caso 10, Enter. Agora me pedem o diâmetro externo da segunda circunferência, vou por 20 e dou um Enter, tá, ok? É isso que nós temos. A primeira circunferência começa em 10 e a segunda em 20. Tá? Agora, de cada clique que eu for fazendo, ele vai criar o objeto que eu defini, os meus parâmetros, as minhas medidas. Dou um clique, dou um clique, dou um clique, né? E dou um clique. Feito isto, dou um ESC, tá? Então, é mais um comando Donut. Tá? Comando a seguir, na barra Draw ou painel Draw, temos aqui o comando Helix. É um comando muito utilizado em 3D, nós também podemos usar em 2D, mas é muito utilizado em 3D. Dou um clique para introduzir o comando, analisem sempre aqui a barra de comandos, ele pede para especificar o centro, o eixo, o ponto central, né, da elipse. Dou um clique, agora me pede para especificar o raio, tá, ok? Da base, é como se estivesse a criar uma circunferência. Nesse caso vou pôr 5, ou posso criar de forma aleatória, vou pôr 5, Enter, tá, ok? Agora me é pedido o raio do topo, como se eu estivesse a criar uma mola, por isso é que eu disse, ele é muito utilizado em 3D. Vou pôr também 5, tá, ok? Enter. E por último, ele me pede a altura, tá, ok? A altura vou pôr 10, Enter. Se bem que vocês não conseguem visualizar nada, né? Então eu vou mudar aqui a visualização de top para isométrico, é isso que nós temos, tá? Raio da base 5, raio do topo 5 e a altura desta mola nós temos 10. Este é o comando Helix. Vou apagar. A seguir, nós temos aqui o comando Polysolid 3D, tá, ok? Tem a mesma função que este comando, só que este é 2D e esse é 3D. Então, não vou fazer menção, não vou entrar em detalhes, ok? Depois, nós temos o comando Wipeout, será o último comando aqui a explicar. E agora nós temos aqui o Revision Code, o comando Region, tá, ok? O comando Region. O comando Region é utilizado para criar uma região. Por exemplo, eu tenho aqui o Line, eu vou criar aqui um objeto, tá? Vou criar aqui um objeto com Line, tá? Vou dar um Enter. Agora, está tudo separado, tá, ok? As linhas aqui estão todas separadas, tá, ok? Vou introduzir o comando Região, dou um clique em Região. O que é que ele me pede? Seleciona os objetos. Nesse caso eu vou selecionar aqui uma linha, outra linha, né? Se fosse uma polilinha, era só clicar uma vez e já era. Mas como são tantas linhas, vou dar tantos cliques. Feito isto, dou um Enter. E a região está criada, né? Parece que não ocorreu nada. Por quê? Porque este comando é muito utilizado em 3D, ou seja, pode ser em 2D.
em 2D para a criação de plano. Quer dizer que ele aqui criou um plano. Se nós alterarmos a visualização de 2D wireframe para conceptual, ele vai nos mostrar o que ele criou na verdade. Tá, ok? Criou aqui um plano que seria diferente disto. Tá aqui, criei linhas. Tá, dou um enter. Tá, ok? É muito diferente. Vou usar o orbit para verificar. Tá a ver? Ele me criou um plano. Então, o comando region, ele cria uma região, um plano, tá? Um plano 2D. Por último, nós temos o comando wipeout, ok? O comando wipeout. Eu tenho aqui esta viatura, né? Tenho aqui esta viatura e vou pegar o que eu vou pegar? Vou pegar este desenho aqui, Neste desenho, eu falava de quê? Eu falava no princípio que este desenho desse personagem, esta pessoa, é um bloco, tá, ok? É um bloco. Então, se ele é um bloco, ao utilizar o comando, tem que ter muita atenção. Ao utilizar o comando wipeout, né? Vou dar um clique, ele pede para especificar o primeiro ponto, tá, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Em vez de especificar o primeiro ponto, eu tenho aqui na timeline, na linha de comando, ele tem a opção de polyline. Se eu especificar aqui o primeiro ponto, vou ter que clicar os pontos todos do objeto. Então, mas eu tenho aqui o polyline. Vou clicar em polyline. Não dará certo porque este objeto não é uma polyline, mas sim é um bloco, tá? Eu dou um clique, tá, ok? E ele ainda pede, seleciona uma polyline fechada, tá? Eu dou um clique e não dá certo. Okay? Então, sempre que vocês têm um bloco, eu vou mover ele para cá, tá? Sempre que vocês têm um bloco, o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar o comando bonder, tá? Já vimos antes. Então, comando bonder, pick point, cliquem no interior, depois enter, selecionem e vão mover. Este novo objeto criado, este aqui, é que é uma polyline, já este não é uma polyline, tá? Então, selecionado o comando move e vamos colocar aqui, tá? Agora vamos analisar o que é que nós temos aqui. Eu tenho um carro que está por detrás do personagem. O correto é essas linhas da viatura não aparecer, né, entre o personagem, tá, ok? O correto seria isto. Então só o comando wipeout é que vai nos possibilitar ocultar objetos sobrepostos, da primazia neste que está na parte frontal. Então vamos lá, wipeout, ok? Wipeout, especificar aqui a opção polyline, vou clicar aqui e clico no objeto. Ele pede apagar a polyline. Se nós apagarmos, ele vai ter o vazio, mas vai apagar essa linha preta, o contorno preto do objeto. Então vou deixar aqui a opção no, é só dar um enter, tá, ok? E é isto que nós temos, tá? Ele elimina todas as linhas do carro. Eu posso selecionar e arrastar, tá, ok? O wipeout já está aqui configurado, ok? Seleciono, arrasto aqui no pneu, tá? Ele está configurado. Esta aqui é a nossa polilinha, posso apagar. Tenho aqui o wipeout que ele cria, tá, ok? Então, são esses os comandos da barra draw. Esta é mais uma videoaula, né? Para quem está a começar agora no AutoCAD, espero que vocês tenham gostado. Para quem é novo, não se esqueça de subscrever ao canal, assinar, ativar o sino de notificações, dar um like e compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, escrevam abaixo nos comentários. Fui!